agora da troca da CPLP. Quem era CPLP antes de papel vai se tornar CPLP de cartão a partir das chamadas da ANMA junto à estrutura de missão. E essa chamada, como acontece? Você recebe um e-mail no seu cadastro da manifestação de interesse ou no seu cadastro da própria CPLP e você vai receber o pagamento de uma taxa, um código de referência. E esse código de referência, uma vez pago, vai habilitar você a fazer a instrução dos documentos na plataforma. E você recebe um agendamento. Até aí, perfeito, tá tudo muito lindo. O problema é você pagar, por exemplo, hoje, né? E receber um agendamento para amanhã, meio-dia. O problema é você pagar num sábado e receber, ou melhor, num domingo e receber o agendamento para uma segunda-feira, 8 horas da noite, 8 horas da manhã. Ou o problema que acabou de acontecer comigo, eu receber uma informação do cliente às 8h48 que ele tem uma entrevista amanhã, meio-dia e meia. Gente, isso não é correto. Isso ofende um princípio da administração pública, inclusive. Vejam, as pessoas precisam ter o mínimo tempo de organização, porque a gente está pensando só em brasileiros, né? Mas existem outros tantos países da CPLP que precisam de muito mais tempo para conseguir um documento que é indispensável ao seu processo de regularização, que é a certidão criminal. Então, o que eu posso falar para essas pessoas hoje? Compareçam. Mas o que vai acontecer? Você vai comparecer, vai faltar documento, você vai ser notificado, você vai apresentar a documentação que está faltando, se você conseguir no tempo em que você é notificado, e o seu cartão vai demorar um tempão para ser emitido. Então, eu posso dizer que é um ato de profunda má-fé e crueldade, posso dizer, inclusive. Por quê? O que vai acontecer? A CPLP é um documento que ele tinha uma renovação prevista para o dia, ou melhor, tinha uma prorrogação válida para o dia 30 de junho de 2025, ok? Nós estamos em fevereiro de 2025 e as pessoas começaram a receber uma chamada, né? Eu já falei isso desde a semana passada, para pagarem a taxa e fazerem a troca. O que está correto, era tudo que a gente mais queria, fazer a troca da CPLP. Mas de que maneira? Sabe por quê? O que vai acontecer? Diante da situação de troca, possivelmente, e eu espero que não, mas possivelmente o governo não vai editar uma nova lei, ou seja, um novo artigo 41A, né, mas vai obedecer um novo número, de prorrogação. Ou seja, todas as CPLPs que estão vencidas, existe a possibilidade de continuarem vencidas depois do dia 30 de junho. E por quê? Porque eles vão ter uma leitura de que as pessoas fizeram a troca via sistema. O problema não é fazer a troca via sistema. O problema é cumprir o objetivo da troca, que é a entrega do cartão. Então, as pessoas podem ficar numa situação, como existem, já existiu em outras situações, né, em outros contextos, em que você não tem uma prorrogação e também não tem um documento válido. E por que eu digo isso? Na entrevista que foi dada pelo secretário da Presidência, ok? Na semana passada, em exclusivo para o DN, ele disse 440 mil manifestações de interesse, né, que existiam por ser analisadas. As pessoas compareceram, a maioria delas na estrutura de missão, algumas foram faltosas, eu sei, só que de todo o contingente de pessoas, até o momento, só foram analisados 80 mil. Então, se começou em setembro, tá? E nós estamos em fevereiro, façam as contas. Outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E se em 5 meses de todo aquele contingente só foi analisado 80 mil, numa regra de 3 simples, a gente já está sabendo que vai demorar mais tempo ainda para as pessoas terem o documento, a proposta de residência analisada e, na sequência, o cartão expedido.
E vai acontecer a mesma coisa com as pessoas da CPLP, porque é um acúmulo, né? Se eu tenho uma necessidade em relação aos cartões da manifestação de interesse, que ainda não foi cumprida, podem perguntar para seus amigos quantos deles que fizeram a entrevista receberam cartão. A maioria está desesperada porque você fez a entrevista há mais de 90 dias e o artigo 81, inciso 7º, diz que passou 90 dias, você não teve uma notificação para apresentar documento. Existe a legislação específica dizendo que você tem direito à expedição imediata do documento. Por quê? Para leitura da lei, olha, se você não está devendo nada e o governo não te pediu nada, em 90 dias o documento tem que ser expedido. Tá lá, imediato. O que vocês entendem pela palavra imediato? Imediato é na hora. É isso que eu entendo, ok? Você pode exigir a imediata expedição do cartão. E lembra que eu falei pra vocês que o legal da lei, a magia da lei é que ela não dá pra você falar na lei assim, olha, espera um pouquinho que eu tô ocupado. Não, tem que cumprir, pronto. Ordem judicial a gente apenas cumpre. Legislação a gente apenas cumpre. Quando a gente não tá cumprindo a legislação, o que a gente tem que fazer? Entrar com uma ação judicial. E quando o governo não pode cumprir a legislação, o que ele tem que fazer? Entrar com um pedido junto a, de repente, o próprio sistema do judiciário para que ele crie uma medida excepcional. Olha, o não cumprimento decorre disso. Mas aí vai ser casuístico, a análise. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, vai se repetir o ciclo das pessoas ficarem com documentos sem validade e sem cartão. É preciso olhar para isso, ok? Ah, tem uma pessoa falando assim, doutora, eu vou abrir agora para perguntas porque é importante eu... Não, só para fechar aqui um raciocínio. Olha, você recebeu uma notificação. Tem muita gente querendo saber a respeito dos meios de subsistência. Quando você quiser entender sobre o meio de subsistência, você tem que ler a Portaria 1563 de 2007. E ali, com relação a quem é CPLP, a gente sabe que a pessoa tem que demonstrar meio de subsistência e de modo contínuo. Ou seja, eu não estou trabalhando no momento, eu estou no seguro-desemprego. Bom, eu vou ter direito a pedir a CPLP? A renovar? Sim. Tem que estar inscrito no centro de emprego? Sim. Você vai utilizar o 42G. Bom, eu trabalho a recibos verdes. Como é que eu faço? Eu tenho que demonstrar que o dinheiro entra na minha conta, que eu recolho para a Previdência o valor relativo àquilo que eu recebo e, no mínimo, os 3 últimos extratos. Para quê? Para mostrar continuidade. Extratos e recibos. Bom, eu não estou trabalhando em Portugal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que demonstrar que eu tenho uma receita de uma outra fonte. Recebo aluguéis no Brasil. Trabalho com trade, mas eu consigo comprovar que todos os meses eu mando para Portugal esse valor. Olha, estou há 2 anos fazendo isso. Está mostrando que é uma receita de modo contínuo. É isso que vocês têm que ter em mente. Olha, eu sou aposentada no Brasil. Eu sou filha de militar. Como é que eu faço? Mesma coisa. Olha, eu recebo uma pensão do meu ex-marido. Eu sou pensionista da Polícia Militar. Sou pensionista do Exército. Mesma coisa. Então, o que vocês têm que fazer é demonstrar que todos os meses, 870 euros estão disponíveis, tá? Na sua conta, ok? Para comprovar os meios de subsistência. Existe um particular na questão de quando você é estudante, que você pode reduzir o valor da comprovação se você comprova que você possui alojamento, tá? Ou então que você tem uma pessoa que está responsável financeiramente por você para assinar o seu termo de responsabilidade também. E aí também abrange a outras pessoas que têm a CPLP. Vou dar um exemplo claro. Olha, um exemplo. Marido tem uma manifestação de interesse. Marido fez a entrevista lá na estrutura de missão. Mulher tem a CPLP. Não está trabalhando ou trabalha part-time. Se o valor da receita do marido, ou seja, do salário, corresponder a 1.305 euros, ele vai poder assinar um termo de responsabilidade, e aí nesse caso ele tem que ir junto na entrevista para provar os meios de subsistência daquele agregado familiar. Perceberam? Então, assim, quando você tem uma situação muito particular,
que é a situação comum? Trabalho, tenho um contrato, tenho alojamento, ganho 870. Pronto, vou renovar minha CPLP. Mas as particularidades, elas precisam ser avaliadas. Agora, o importante é você vou na entrevista, tá? Tem que ir, tem que ir. E aí lá você vai buscar as circunstâncias para justificar o que está acontecendo com você. Se for necessário, você pode inclusive fazer uma carta do seu próprio punho e exigir ao atendente que você quer que aquela carta faça parte do processo para você contar a sua história. Ok? Ah, não, esse documento a gente não pode juntar. Eu quero que junte. Tá aqui, ó, para você fazer o PDF da minha carta. Para você explicar as suas circunstâncias. Se você não puder pagar um advogado para fazer essa alegação e defender o seu pedido de residência. Tá bom, gente?